Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. O título dessa mensagem de hoje é Uma Igreja em Movimento. O meu objetivo com a mensagem desta noite pode ser, na verdade, desmembrado em 3 aspectos. Queria que você gravasse isso. O primeiro aspecto do meu objetivo é enfatizar para todos vocês que a atuação de uma igreja precisa ser dinâmica. Se a igreja quer compartilhar o evangelho, as boas novas da salvação, com o maior número de pessoas, se a igreja pretende crescer a partir disso, ela precisa ser uma igreja dinâmica. O segundo aspecto do meu objetivo com a mensagem desta noite é enfatizar que o testemunho cristão é um dever de todos os membros da igreja local. Essa não é uma responsabilidade apenas do pastor e dos demais oficiais, porque todo cristão foi chamado para ser discípulo, para ser testemunha, para anunciar a Cristo em Samaria, Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Essa é uma responsabilidade coletiva. E o terceiro aspecto do meu objetivo com a mensagem desta noite é enfatizar também que uma igreja em movimento precisa conjugar tanto a liturgia de um culto formal, quanto a espontaneidade das reuniões informais. E essas duas coisas podem ser edificantes para os participantes, desde que, onde isso aconteça, onde a adoração ocorra, o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Então, por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Atos 2:46. Na verdade, eu vou fazer uma leitura mais ampla, mas eu vou enfatizar o verso 46 nesta noite. Então eu vou ler do 42 até o 47, e depois nós vamos repetir o verso 46. Mesmo com você sentado, mas com reverência, eu gostaria que você acompanhasse a leitura desta noite. Verso 42 então diz assim na minha versão: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu vou repetir agora o versículo 46, e quero que você leia aí na sua Bíblia. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O diácono Rafael já orou pela minha vida, já orou pela pregação, então passemos a mensagem propriamente dita. Irmãos, a igreja primitiva, como ficou conhecida, aquela igreja que nasceu, que surgiu depois do dia de Pentecostes, ali no primeiro século, não é? Com a descida do Espírito Santo, ela
precisou experimentar uma nova dinâmica na sua atuação, na sua maneira de cultuar, na sua liturgia, na maneira de congregar. E isso ela precisou experimentar para poder alcançar outras vidas, que ainda não tinham contato com as boas novas, que ainda não conheciam o Evangelho do Senhor Jesus. Essa igreja precisava crescer, precisava se fortalecer. Em Atos 1:8, Jesus disse que os seus discípulos seriam testemunhas dele em Samaria, em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Como fazer isso? De que maneira, então, eles poderiam cumprir esse propósito para o qual eles foram designados? Então, era necessário que uma nova dinâmica fosse implementada, fosse assumida pelos cristãos daquela época. E por que eu digo uma nova dinâmica? Por que era algo novo para aquela igreja nascente daquele período? É muito simples de compreender isso. Se você voltar um pouquinho na história do povo de Israel, você vai compreender que eles estavam ligados, eles estavam firmados na base de uma religião que ficou conhecida como judaísmo. O judaísmo era o que movia a religião daquele povo, antes dessa experiência com uma nova dinâmica, com a descida do Espírito Santo. E o judaísmo, meus amados irmãos, ou no judaísmo, a adoração a Deus, o culto, como a gente chama hoje, né? A adoração a Deus e o serviço daquelas pessoas era basicamente centralizado num tripé. Quais eram as bases desse tripé? Quais eram os fundamentos do judaísmo, da religião daquelas pessoas da época? Em primeiro lugar, era fundamentado, era baseado na localidade. No judaísmo, só se adorava, ou basicamente só se fazia isso, no templo de Salomão, que ficava em Jerusalém. Todo bom judeu precisava, pelo menos, de ir 3 vezes a Jerusalém, nas épocas das 3 principais festas dos judeus. O sacrifício era feito naquela época no templo, em Jerusalém. A pessoa tinha que se deslocar de onde ela estivesse, morasse ela em qualquer lugar que fosse. Se ela fosse uma pessoa religiosa, um judeu praticante, ela se sentia obrigada a sair da cidade dela, hoje talvez até de outro estado, até de outro país, vamos dizer assim, né? Para ir para Jerusalém, para poder prestar culto, adorar, fazer o seu sacrifício. A outra base desse fundamento, eu disse que era um tripé, estava fundamentado no dia. Qual era o dia da adoração daquele povo naquela época? Era o sábado. O sábado era sagrado. O sábado eles reservavam para poder prestar culto a Deus. A questão chegava ao extremo de a liderança religiosa proibir e condenar, recriminar as pessoas quando elas faziam alguma coisa diferente naquele dia, no sábado.
O sábado, ou no sábado, não se podia fazer qualquer outra coisa. Jesus foi criticado, inclusive, por curar no sábado. Os discípulos de Jesus foram criticados também por fazerem outras coisas no sábado. Tamanho era o legalismo dos antigos judeus, praticantes da religião conhecida como judaísmo. E o terceiro tripé, em que a religião deles estava fundamentado, tem a ver com um grupo específico de pessoas. Que grupo era esse? Que pessoas eram essas? Os sacerdotes que proviam de uma tribo específica, de uma tribo determinada. Que tribo era essa? A tribo de Levi. Só podia servir no templo, só podia oficiar a liturgia dos cultos de adoração, só podia oferecer sacrifício, só podia fazer alguma coisa no templo quem fosse proveniente da tribo de Levi, quem fosse sacerdote. Se você não fosse da tribo de Levi, você não podia oficiar. Você, por exemplo, Rafael, se você não fosse da tribo de Levi, você não podia dirigir o culto. Podia. Não é da tribo de Levi? Não podia. Então veja em que estava baseado a religião deles antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo. Em um local específico, num dia específico, e em um grupo de pessoas específico. Então, com a descida do Espírito Santo, com a igreja querendo pregar as boas novas a outras pessoas, querendo cumprir o ide de Jesus, fazer discípulos de todas as nações, alguma coisa precisou mudar. E é nesse momento, então, que os cristãos experimentam uma nova dinâmica no seu meio. Os cristãos foram impelidos, amados irmãos, a abandonar esses antigos fundamentos. Eles foram impelidos a abandonar as suas tradições para experimentar algo novo, algo que estava surgindo ali naquele momento, e que os fizeram a sair das quatro paredes do templo e irem ao encontro das pessoas que ainda não haviam sido alcançadas pelo Evangelho, que não conheciam o Evangelho, as boas novas da salvação. Os judeus foram impelidos, amados, a abandonar esses antigos fundamentos, porque eles precisavam compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Eles precisavam anunciar as boas novas de uma maneira mais abrangente e eficiente. Da forma como eles estavam fazendo, a igreja não cresceria, outras famílias não seriam alcançadas, eles dificilmente cumpririam com eficiência o ide de Jesus. Em Mateus 28, lá no final do evangelho, do primeiro evangelho, Jesus disse o quê? Ide, ide, ide. E pregai o evangelho a quem? A toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tinha que ir, os discípulos tinham que ir, eles não foram chamados para ficar, eles não foram chamados para permanecer, eles foram chamados para ir. É isso que alguns ainda não haviam entendido, e que eles foram impelidos a fazer. Quando eu penso nisso, eu me lembro, por exemplo, de Mateus 18,
versículo 20, quando Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja o que Jesus está querendo dizer aqui. Jesus está dizendo que ele não estaria presente apenas na adoração, no culto formal, litúrgico, dentro do templo de Salomão em Jerusalém. Até porque no ano 70 ele foi destruído, ele acabou. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, adorando, louvando, bendizendo, honrando, ali ele estaria presente também. Ali essas pessoas seriam edificadas. Ali o Senhor, por meio do seu Espírito, iria atuar também. Eu me lembro ainda de João capítulo 4, versículo 3. Quando Jesus, conversando com uma mulher samaritana, esclareceu para ela que Deus não estava preocupado com o local da adoração. Foi travado um diálogo entre Jesus e essa mulher samaritana, e essa mulher começou a discutir teologia com Jesus, e em certo momento do diálogo deles, essa mulher questionou Jesus: vocês quem? Judeus, vocês judeus dizem que o local do culto, o local da adoração é em Jerusalém, é ali que se adora a Deus. E aí Jesus, rebatendo esse pensamento, falou o que para aquela mulher? Olha, mulher, vai chegar um momento que nem em Samaria, que nem em Jerusalém, vocês vão adorar. E lá no versículo 23, desse mesmo diálogo, Jesus então diz para ela o quê? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são essas pessoas que o Pai procura como seus adoradores. Jesus não disse para ela que os verdadeiros adoradores estariam limitados a um local, a um ponto geográfico. Jesus não disse para ela que os verdadeiros adoradores estariam limitados a adorar a Deus em um dia determinado, específico e ponto final. Jesus não disse para aquela mulher que a verdadeira adoração decorre da tribo de Levi ou de um grupo específico de pessoas no meio da congregação. Não foi isso que Jesus disse para aquela mulher. Amados, aonde eu quero chegar com isso? Irmãos, uma igreja que pretende evangelizar os perdidos, uma igreja que quer crescer, que quer se desenvolver em seus dons, em seus serviços, ela precisa observar como é que a igreja primitiva atuava na sua época. E uma vez olhando para a igreja primitiva, ela precisa então compreender as implicações de tudo isso para hoje. Quais são as lições que a igreja contemporânea pode extrair da igreja primitiva, da igreja do primeiro século? Como é que nós podemos aprender com os nossos irmãos do passado? O que eles faziam que nós também podemos fazer? Aliás, o que Jesus nos mandou fazer e que de repente nós não estamos fazendo ou estamos fazendo com dificuldades? Estamos fazendo de uma forma ainda bastante limitada. Então, nessa noite, eu quero convidar vocês a pensarem comigo justamente nesses aspectos. O que a igreja primitiva fazia para levar o evangelho a outras pessoas, a outras famílias?
E o que isso contribuiu? Como é que isso contribuiu? Como é que isso facilitou o fortalecimento e o crescimento da igreja? Então eu separei nessa noite para você 3 aspectos da igreja primitiva, com base no versículo 46, para a gente analisar e refletir, para a gente pensar. O primeiro aspecto, vamos ler o verso 46 de novo, para você assimilá-lo bem. O que diz o verso 46? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegrias e singeleza de coração. Amados, aquela igreja atuava diariamente e em diferentes localidades. Vou falar de uma outra maneira. A igreja primitiva atuava todo dia e em diferentes lugares ao mesmo tempo. Você percebeu isso no versículo 46? Queridos, aqueles cristãos do primeiro século, eles precisaram entender que a adoração também podia acontecer fora das 4 paredes do templo localizado em Jerusalém. E nessa adoração estava incluído também a Santa Ceia e a realização de outras refeições em comum, para o fortalecimento da comunhão dos cristãos. Olha o versículo 46 de novo. Talvez você não tenha percebido isso na sua Bíblia. O que está escrito no versículo 46, ou será que é eu que estou inventando essa ideia? Será que essa ideia é uma ideia do pastor ou é uma ideia que salta da Bíblia? E que talvez a gente passa batido, passa rápido, passa sem perceber. A Bíblia diz no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa expressão, queridos, partir o pão, ela era usada na época para designar as refeições que os cristãos faziam juntos. E no meio dessas refeições, chamado refeições ágape, refeições de comunhão, celebrava-se também ali a Eucaristia, ou a Santa Ceia, como a gente gosta de chamar, nós que somos protestantes. Então era um momento de comunhão, de extrema comunhão entre os irmãos. E onde isso era feito? O versículo 46 responde para você. Isso não era feito só no templo, isso era feito de casa em casa. Na casa do João, na casa da Maria, na casa do Zezinho, na casa dos irmãos da igreja primitiva. Eles não estavam juntos apenas no templo de Jerusalém no dia de sábado. Se fosse hoje, eles estavam juntos na casa do pastor Albert na segunda-feira, eles estavam juntos, fazendo suas refeições em comum. Diz o versículo 47, estende um pouco a sua leitura, volta lá, vai lá no versículo 47, o que eles estavam fazendo? Tanto no templo como de casa em casa. O que eles faziam? Cultuavam a Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Eles se reuniam no templo e fora do templo para louvar a Deus, glorificar a Deus, orar, cantar, partilhar uma refeição em comum, dentro e fora do templo. Meus irmãos, os cultos da igreja primitiva não aconteciam também somente aos sábados. Você, tão bem quanto eu, sabe o significado da palavra diariamente. Da palavra diariamente. O que significa a palavra diariamente? Você sabe. Eu vou chover no molhado se eu tentar explicar isso para você. Diariamente é todo dia. Eles não se limitavam mais a oferecer sacrifícios, entre aspas.
Eles não se limitavam mais a adorar a Deus somente no sábado. Agora eles estavam adorando a Deus todos os dias. Então, na segunda-feira se reuniam numa casa, na terça-feira iam num templo, na quarta-feira ia no templo de novo, na quinta-feira ia numa outra casa, na sexta-feira ia em outra casa, e onde a igreja estivesse, ali era o local de culto, ali era o local de adoração, ali era o local de louvar a Deus, de orar, de participar da comunhão. Ali Deus estava presente, porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei. O culto não era mais só sábado. A adoração acontecia em diferentes lugares e em diferentes dias da semana. Tem gente que acha que cultuar a Deus é só domingo. Tem gente que sacralizou o domingo. Acha que de segunda a sexta não é dia de cultuar a Deus. Isso depende muito da disposição do coração de cada um. Tem gente que é mecânico, só cultua a Deus no domingo, naquele horário e naquele dia. Tem gente que, se você marcar alguma coisa durante a semana, essa pessoa estremece, ela dá um troço. Tem gente que acredita ainda que a igreja contemporânea tem que se comportar como se estivesse participando do judaísmo. Não é assim, irmãos. Não foi assim que aconteceu com a igreja primitiva, que cresceu e que foi contando com a simpatia das pessoas. Não foi assim que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos do primeiro século. A igreja, àquela altura, irmãos, não estava mais fixa em Jerusalém. A igreja agora estava em constante movimento. A igreja estava indo de um lugar para o outro. Os irmãos não se contentavam mais em se reunir aos sábados. Os irmãos não se contentavam mais em cultuar somente num lugar. Agora os irmãos tinham espontaneidade, os irmãos tinham liberdade, os irmãos se sentiram impelidos para cultuar no templo e fora dele. O templo, sim, era o local em que eles observavam uma certa formalidade litúrgica. Mas eles não se limitavam a isso. Uma igreja viva, uma igreja pulsante, é uma igreja dinâmica, é uma igreja espontânea. É uma igreja que deseja louvar a Deus no lugar onde ela estiver. É uma igreja que deseja louvar a Deus aproveitando todas as oportunidades que ela tem. Essa era a igreja primitiva, uma igreja que não se restringiu a pregar o evangelho apenas em Jerusalém no dia de sábado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42. Eu quero oferecer a você mais um texto que comprova o que eu estou te dizendo, para você entender que essa não é uma ideia do pastor Albert. Essa é uma ideia bíblica, é uma ideia que está estampada nas páginas do Novo Testamento, e acima de tudo tem a ver com a igreja primitiva, com a igreja que nasceu a partir da descida do Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 42, o que é que você lê aí? E todos os dias, no templo e de casa em casa, o que que eles não cessavam de fazer? De ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Está comprovado, mais uma vez, a dinâmica da igreja primitiva. Por que que a igreja cresceu? Por que que a igreja se fortaleceu? Por que que a igreja alcançou outras famílias, alcançou outros povos? Porque ela não ficou restrita
a geografia de Jerusalém, as 4 paredes do templo. A igreja foi em busca das famílias, a igreja foi em busca dos não salvos, a igreja foi compartilhar as sementes das boas novas. Mas o segundo aspecto que eu quero compartilhar com você, a partir do verso 46, lá de Atos capítulo 2, volta para ele agora. Vamos ler novamente o verso 46? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amados, quando a gente estuda o livro de Atos, não apenas aqui no capítulo 2, mas, por exemplo, no capítulo 8 e no capítulo 11, a gente tem uma compreensão melhor da dinâmica da igreja de Atos, da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Queridos, essa nova dinâmica experimentada por aqueles cristãos cheios do Espírito Santo, mudou inclusive a maneira de como a pregação do evangelho era compartilhada. Como assim, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Antigamente, lá no judaísmo, só quem ensinava, só quem pregava, só quem oficiava, só quem era responsável pela liturgia do culto era a tribo de Levi. Eram os levitas. Eram eles e ponto final. Mas agora não, a dinâmica mudou. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 8. Quero mostrar uma coisa para você. Eu quero mostrar para você que o anúncio do evangelho era uma responsabilidade compartilhada por todos os cristãos, e não apenas uma responsabilidade dos apóstolos. Se fosse hoje, o que nós poderíamos dizer? A responsabilidade pela evangelização, pelo compartilhamento da palavra, não é exclusividade do pastor da igreja, não é exclusividade de um grupo de meia dúzia de pessoas. Essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade, ela é conjugada, ela é compartilhada, é nossa. Todo cristão foi chamado para ser testemunha. Então nós temos que parar com isso, com essa ideia de achar que o pastor e um grupo de meia dúzia de pessoas são exclusivamente responsáveis pelo, entre aspas, pelo sucesso da igreja ou o fracasso dela. Isso não acontecia na igreja primitiva. Todo mundo era corresponsável, porque todo mundo tinha o Espírito Santo dentro de si. Todo mundo foi chamado para ser testemunha de Jesus Cristo. Atos capítulo 8, você abriu a sua Bíblia aí? A partir do verso 1, o que diz aí? Vamos ler esses poucos versículos comigo agora, para você entender aqui o que eu estou dizendo a você. Olha lá. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Agora olha o versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vou repetir. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. Versículo 6. O que aconteceu? As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Amados, o que aconteceu ali em Atos capítulo 8? A Bíblia diz que uma grande perseguição foi deflagrada contra os cristãos. Agora, o que é interessante você observar é que a dispersão
ou a fuga desses cristãos não envolveu os apóstolos. A Bíblia está dizendo aqui, no versículo 1 do capítulo 8, que todos, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém. Então os apóstolos continuaram em Jerusalém, e os demais cristãos foram dispersos pelas cidades. Agora olha que interessante, o que esses outros cristãos fizeram quando chegaram nas demais cidades? Ficaram de boca calada, ficaram de boca fechada, enterraram a cabeça como um avestruz e se esconderam, deram uma de 007, agente secreto, cristão secreto. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que por onde eles iam, onde quer que chegavam, eles falavam do Evangelho, eles anunciavam as boas novas. Essa não era uma tarefa mais exclusiva dos apóstolos. Eles eram corresponsáveis pelo testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eles se sentiam corresponsáveis por anunciar as boas novas da salvação. Tem gente que acha que é só o pastor que prega, que são apenas os oficiais, que são responsáveis por evangelizar. É uma ou duas ou três pessoas, é um grupinho na igreja que evangeliza. Não, irmão, é a igreja toda, porque a igreja toda tem o Espírito Santo, a igreja toda foi chamada para dar testemunho de Cristo, então você é responsável. Se a igreja vai bem, você é responsável. Se a igreja vai mal, você também é responsável, a sua família. Então não adianta você querer colocar os olhos em um, ou em dois, ou em três pessoas, dizendo que isso não acontece, aquilo está ruim, aquilo não dá certo. Não dá certo por quê? Você está fazendo a sua parte? Você está se sentindo responsável também pelo anúncio das boas novas? Ou você está delegando a sua responsabilidade para outras pessoas? Cuidado, porque tem gente que está sobrecarregado na igreja. Tem gente que está sobrecarregado porque tem gente que não está fazendo nada, não quer nada, desistiu. Aí reclama que a igreja está mal das pernas. Aí reclama que não tem conversão, aí reclama que ninguém quer ser novo membro. Você está fazendo a sua parte? A sua família está se sentindo responsável pela igreja? A Bíblia diz que esses cristãos, perseguidos pelo Império Romano e pela liderança religiosa da época, esses cristãos foram anunciando o Evangelho, foram evangelizar. Quer ver mais? Atos capítulo 11 agora, abra a tua Bíblia comigo. O que está escrito lá? Versículo 19. Veja se a responsabilidade era só de meia dúzia de gente. Vê de quem era a responsabilidade. Atos capítulo 11, verso 19. A palavra de Deus diz assim: os que foram dispersos, lembra? Lembra do que aconteceu no capítulo 8? Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Agora olha o versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Qual foi o resultado desse evangelismo? Qual foi o resultado desse engajamento? Qual foi o resultado quando os demais cristãos disseram assim: não, a responsabilidade não é só dos apóstolos, a responsabilidade é também minha. Qual foi o resultado disso? Verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Os apóstolos estavam em Jerusalém, os demais estavam pregando por aí. E enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre.
e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. É isso que acontece, amados, quando a igreja se engaja no evangelismo. É isso que acontece quando a igreja se sente responsável por dar testemunho de Cristo. Não é só o pastor que dá testemunho de Cristo. Não é só os oficiais que dão testemunho de Cristo. Não são só os líderes do departamento A, B, C ou D que são responsáveis. Todos nós somos responsáveis. A dinâmica da igreja mudou, não está mais centralizada num grupo de pessoas, não está mais centralizada num dia específico da semana, não está mais limitada a um local geográfico. Mudou, meu irmão, mudou, acabou com isso. Abra a tua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro falou que os cristãos agora são os sacerdotes. Quando Pedro diz isso, ele tem na sua cabeça o sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio levítico. E como eu expliquei para você aqui, eram eles, os levitas, que oficiavam no templo, que eram responsáveis por ensinar, por pregar. Eram os sacerdotes, os levitas. Só eles podiam fazer, mas ninguém podia fazer nada, só eles. Agora Pedro vem dizer que a coisa mudou, agora é diferente. Agora Pedro está dizendo que todos podem fazer isso. Todos agora podem anunciar o Evangelho. Todos agora podem ser corresponsáveis. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa boa. Isso é um privilégio, meu irmão. Aquilo que antes você não podia fazer, agora você pode fazer. 1 de Pedro, capítulo 12, versículo 9, diz o quê? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que finalidade? Qual é a finalidade da tua salvação? Qual é a finalidade de você agora ter sido considerado sacerdócio real por Deus? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Ficar pregado no banco. Essa é a finalidade, queridos, da tua salvação. Olha o que Pedro vai dizer: a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é a tua responsabilidade agora proclamar o Evangelho. É tua responsabilidade pregar o Evangelho dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da faculdade, dentro do colégio. É responsabilidade tua, não é do pastor apenas, é sua também. Você é responsável pelo crescimento da igreja. Você é responsável pelo compartilhamento do Evangelho. Terceiro aspecto e último. Por que a igreja primitiva era uma igreja em movimento? O que fez dela uma igreja pujante, crescente, uma igreja que contava com a simpatia das pessoas, dos de fora? Terceira resposta. Amados, o culto já não ocorria mais exclusivamente no templo, como eu venho dizendo. O culto ocorria no templo e nos lares. Você leu comigo Atos 2:46, onde eles se reuniam no templo e nos lares. Você leu comigo Atos 5:42, onde eles se reuniam no templo e nos lares. Ouça uma coisa, meu irmão. John Stott foi um eminente teólogo e pastor britânico. Ele foi considerado pela revista norte-americana
Times, uma das 100, para ser mais exato, uma das 100 personalidades mais influentes do século XX. Infelizmente, o John Stott nos deixou no ano de 2011. Mas aquele homem, escritor, teólogo, pastor, pregador, aquele homem enfatizava com muita veemência a saudável relação da igreja primitiva, tanto com o templo de Jerusalém, quanto com os lares. O que John Stott queria dizer com isso? Que a igreja primitiva que cresceu, sendo guiada pelo Espírito Santo, observava ao mesmo tempo a formalidade de um culto dentro de um templo, com seus padrões, com suas normas, uma liturgia mais formal, mais centrada. A igreja tanto observava isso, como também observava a espontaneidade, a leveza, a informalidade dos ambientes domésticos. John Stott disse que nós não precisamos necessariamente abrir mão de um nem de outro aspecto. Nós, na verdade, precisamos das duas coisas. Nós precisamos do templo. Nós nos reunimos no templo, nós cultuamos a Deus no templo, nós ministramos alguns atos no templo, mas nós não podemos abrir mão da espontaneidade do culto doméstico. Nós temos que conjugar isso como a igreja primitiva conjugava. E ele não foi o único a falar sobre isso na história da igreja. Se você estudar os puritanos e os luteranos nos séculos 16 e 17, você vai ver que esses nossos irmãos do passado, desde aquela época, século 16, século 17, eles já faziam isso, eles já defendiam isso. Estuda a história da igreja, estuda o desempenho, a biografia dos puritanos e dos luteranos. Amados, eles se reuniam nas igrejas e se reuniam nos lares. As famílias durante a semana se reuniam para estudar a pregação do domingo. Era assim que eles faziam. Aquilo que era pregado no domingo era reforçado durante a semana. As famílias se reuniam dentro das casas, dentro dos lares, para extrair daquela pregação de domingo até a última gotinha de virtude daquilo que fora pregado, daquilo que fora ensinado. Século XVI, século XVII, isso já era feito. Isso não é nenhuma novidade no século XXI. É algo que a igreja primitiva fez no primeiro século. É algo que nossos irmãos do passado, nos séculos 16 e 17, como eu estou dizendo, já faziam. A igreja contemporânea, amados, de acordo com John Stott, parece que retrocedeu em alguns aspectos. Hoje nós temos carro, hoje nós temos Uber, hoje nós temos vários meios de transporte, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, mas parece que algumas igrejas retrocederam. Teimam em achar que o culto só tem validade quando é feito dentro do templo. Quando o culto é feito somente no domingo. E aí nós encontramos igrejas extremamente vazias durante a semana. Por que será? Será que nós estamos voltando ao judaísmo? Uma adoração centrada num lugar, centrada num dia da semana, centrada apenas em uma pessoa, ou em um grupo específico de pessoas? Será que essa que é a igreja que o Senhor Jesus formou? Será que foi isso que ele quis ensinar quando disse aos seus discípulos:
Ide, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, prega para toda criatura, batiza-os. Será que foi isso que Jesus estava querendo ensinar para a sua igreja, para os seus discípulos? Eu desconfio que não. Eu quero provar isso para você com uma outra passagem da Bíblia. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O que você lê aí? Que o verbo... O que você lê em João, capítulo 1, verso 14? Pode falar. Está com vergonha? Está com medo? Se fez carne, o que mais? Ele habitou. Grifa aí na sua Bíblia essa palavra, habitou. Grifa. Sabe qual é essa palavra no original grego, em que o texto foi escrito? Sabe o que significa essa palavra no grego? Tabernaculou. De onde João tira essa ideia? De que o verbo aí é Jesus Cristo, se fez carne e tabernaculou entre nós. Habitou, tabernaculou no meio de nós. Por que João, no grego, no original, ele usa essa ideia? A ideia do tabernáculo. O verbo tabernacular vem da palavra tabernáculo. O que era o tabernáculo na antiga aliança? Não era um templo fixo em determinado lugar. O tabernáculo era uma espécie de tenda. E essa tenda se comportava de que maneira? Móvel. Deus, numa coluna de fogo ou numa nuvem, se movia e disse para o povo: quando eu parar, vocês param. Quando eu me mover, vocês também recolham tudo, peguem o tabernáculo e se movam também. O tabernáculo no Antigo Testamento não era fixo, era móvel. O tabernáculo estava em constante movimento. Uma hora estava aqui, outra hora estava ali, outra hora estava lá. É por isso que João diz que o Cristo não se fixou em um determinado lugar, mas ele tabernaculou entre nós. Ele está aqui, ele está ali, ele está lá. Ele está na igreja, ele está na minha casa, ele está na sua casa, ele está na sua casa, ele está na sua casa. Quando vocês se reúnem para louvar, para cantar, Cristo está presente, está abençoando, está recebendo a tua oração, está recebendo, está ouvindo os teus louvores. Cristo tabernaculou. A igreja, amados, precisa ser uma igreja em movimento, se ela quer evangelizar, se ela quer crescer. Não dá mais para a igreja viver, amados, fixa, amarrada, engessada. Alguma coisa precisa acontecer. Nós precisamos entender, olhando para o passado, e extrair de bom o que acontecia na igreja primitiva. O que os nossos antepassados, os nossos irmãos fizeram de positivo, e nós precisamos implementar isso, aprender, extrair as lições devidas para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, amados, e para o atingimento de outras pessoas que ainda não foram alcançadas. Nós precisamos, amados, ser uma igreja dinâmica, uma igreja que se movimenta, uma igreja que se livra das amarras do legalismo, do tradicionalismo. Se nós queremos alcançar outras vidas, se nós queremos levar o evangelho a outras famílias, nós precisamos entrar na vida delas, nós precisamos formar amizades, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos fazer convites, nós precisamos ligar, nós precisamos nos oferecer para ir até eles. Não podemos mais nos contentar em ficar pregados nos bancos das igrejas todos os domingos apenas. Nós precisamos, amados, avançar.
Nós precisamos, querido, nos movimentar. Não dá mais para achar que só quem prega, só quem dá um estudo bíblico é o pastor, é o oficial X, o oficial Y. Não dá mais para esperar que só uma ou duas pessoas evangelizem. Você, a sua família, a sua casa, também é responsável pelo anúncio das boas novas da salvação. Foi para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para ser telespectador. Você não foi chamado para assistir um show, para assistir um evento. Você foi chamado para ser testemunha. Então, por onde quer que você caminhe, onde quer que você esteja, você tem uma responsabilidade. Você precisa falar do amor de Cristo para essas pessoas que estão aí fora. Para isso você precisa se movimentar. Você vem para a igreja, aqui você é edificado, aqui você aprende, aqui você é treinado, aqui você, no bom sentido da palavra, você é doutrinado, doutrinado com base na Bíblia. Esse é o bom sentido. Para quê? Para ir para casa dormir? Não, meu irmão. Para trabalhar, para servir. Então, irmãos, uma igreja que precisa evangelizar, que quer evangelizar, que quer crescer, que quer contar com a simpatia dos de fora, precisa trabalhar, precisa se movimentar. As pessoas precisam se envolver, como os cristãos da igreja primitiva se envolveram, inclusive em meio à perseguição. A vida deles estava em risco. A sua vida está em risco? Se você abrir a sua boca para pregar, você vai ser ameaçado de morte? Eu acredito que não. Então você tem toda a liberdade para fazer isso. O que está faltando? O que está faltando para você tomar coragem? Eu quero te encorajar a fazer isso. Eu quero te encorajar a anunciar as boas novas. Eu quero te encorajar a ir até os perdidos, a abrir as portas da sua casa, para que a igreja pregue a partir dali. Eu quero te encorajar a você se envolver e semear as boas novas da salvação. Quem é capaz de dar um amém? Vamos orar.